matriz mais liberal, ocidental, a partir do sistema global da Organização das Nações Unidas. Então a gente tem que ter isso como pressuposto. Tá? E é em razão disso que vocês precisam obrigatoriamente relembrar, para aqueles que já fizeram a disciplina de Direitos Humanos, ou a Jéssica, não sei se já fez, em outro campo, não? Então a gente tem que ter uma noção de como esse paradigma foi construído, tá? Por isso que eu acho que é importante a gente entender essa questão da concepção histórica, compreender a partir do processo de internacionalização a base principiológica desses direitos, quando já construídos a partir dessa matriz liberal ocidental, e analisar, além dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, a perspectiva do sistema nacional. Porque mesmo sendo uma prova voltada para os alunos de relações internacionais, tem algumas temáticas ali que são temáticas que perpassam, como eu falei antes para vocês, todas as demais matérias, que são muito voltadas para a questão das políticas públicas, especificamente aqui no Brasil. Até foi um conteúdo que me surpreendeu, porque é algo que, em relações internacionais, a gente acaba não dando uma importância, né? É porque não tem como também contemplar todas essas dimensões. Então, em termos de políticas públicas, o que genericamente eu verifiquei, né? Questões voltadas à questão do direito à educação, pensado na perspectiva dos sistemas internacionais, mas também enquanto um direito interno do Brasil, localizado aonde, principalmente? Nas questões de conhecimento geral. Por quê? Porque está extremamente vinculado a uma análise da realidade que nós estamos vivenciando hoje, que é uma realidade de violação e resistência de direito, né, e de se pensar alternativas para que aqueles princípios colocados, né, como base e garantia do direito humano à educação, eles sejam efetivados. Então, fala de políticas públicas à educação, fala de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nós temos principalmente a questão das políticas públicas de segurança, né, como algo também que seria uma outra face, né, de algumas relações desiguais estabelecidas praticamente ali na base da sociedade brasileira. Então, o estudo das políticas públicas que integram o Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos também é algo importante. Não vamos conseguir agora estudar políticas públicas com a propriedade que deveria, mas eu acho que vocês podem, né, vale a pena buscar uma leitura a respeito disso. E dentro deste universo, né, essas aqui são questões que acabam sendo basilares e questões que se relacionam. Então a gente vai, a partir então deste material que eu disponibilizei, que nada mais é do que as questões objetivas das provas de 2012 e 2015, cujo conteúdo era direitos humanos, né, e as questões discursivas, encontrar basicamente estes elementos. Para além disso, uma questão que inclusive foi tratada pelo professor Marquinhos, né, acho que ainda na aula dele nessa quinta-feira ele vai acabar abordando isso novamente, porque ele trabalha direito internacional. E aqui também é muito relevante e é algo que já vem sendo cobrado desde 2012 e como agora nós estamos num ápice, de certa forma, de uma crise, né, em relação a esta questão, bem provável que o tema migrações e refúgio ele caia nessa prova. Não mais como algo distante, que era objeto dos alunos de relações internacionais, muitas vezes relacionado à questão do Oriente Médio, ao continente africano, né, cujo fluxo migratório seria mais voltado para a questão europeia ou então da América Latina para os Estados Unidos. Né. O Brasil agora ele tem se constituído também como um destino, né, dos migrantes, a gente não está fora dessa questão dessa crise. Certo, meninas? Inicialmente, então, a questão histórica dos direitos humanos. Para além dos princípios, né, que podem ter uma matriz religiosa, de acordo com alguns teóricos, uma matriz, né, que se sustenta a partir de duas teorias principalmente, aquela que a gente conhece como justnaturalismo, então o justnaturalismo teocrático e depois o justnaturalismo racional, e avançando nisso, né, a teoria do positivismo que vai, ambas trarão uma legitimidade
para os direitos humanos, em termos de concepção, importa destacar neste momento que, no sentido que nós temos, né, de mais importante para este paradigma atual, a compreensão desses direitos humanos, tá, ele surge ali no trânsito para a modernidade. Tá? E, basicamente, a partir de uma concepção dos justnaturalistas racionais, que vão recolocar o Estado e a figura do Estado, de certa forma, como aquela entidade que tem um dever, né, um dever caracterizado, num primeiro momento, em não interferir na seara dos indivíduos, com o objetivo de resguardar estes direitos, então não há mais uma confusão, né, entre ambos momentos. Né? O indivíduo ele acaba se tornando o centro de um sistema por todos aqueles fenômenos e revoluções ocorridas ali neste momento do trânsito para a modernidade. E depois, logo em seguida, num dever também que se constitui numa ação necessária para garantir uma certa igualdade material, né, que é colocada como um dos princípios basilares desses direitos a partir deste contexto, certo? A influência que a gente vai verificar ali, determinante para esta compreensão, que vai lá buscar subsídios na teoria política, né, e depois a teoria do direito acaba também se apropriando disso, né, são os três teóricos, né, mais importantes do pensamento, de certa forma, né, liberal, que seria quem? Deixa eu ver se vocês lembram. John Locke, Hobbes, Rousseau, né, que são os contratualistas. Apesar das suas diferenças, né, ambos vão contribuir para a compreensão dos direitos humanos, principalmente em que sentido? Em consolidar que estes direitos, eles já são o quê? Inatos, né, e vinculados diretamente a essa natureza humana. Né. A ideia de dignidade ela é construída posteriormente, ou consolidada posteriormente, apesar das críticas que se possa fazer a essa construção, né, de matriz kantiana, mas é a partir destes teóricos do contrato social que a gente vai verificar essa consolidação, de que os direitos humanos eles são inatos à condição humana, nesse sentido eles já existiam, né, lá no estado de natureza. No momento em que o Estado surge, então cabe a este Estado reconhecê-los, né, e depois então vai se pensar numa perspectiva de efetividade a isso. O Estado agora tem um limite colocado, por isso que a gente fala na teoria do direito, que os direitos humanos, que depois vão ganhar o nome de direitos fundamentais numa ordem constitucional, eles acabam se constituindo em elementos limitativos do poder do Estado. Né? Agora ele não pode mais ir lá e retirar a propriedade da pessoa, né, de acordo com a vontade do governante. Né? Pelo menos isso na perspectiva formal. Né? A gente sabe que depois o Estado de Direito cria regras, inclusive para relativizar, numa menor medida, alguns direitos fundamentais. Eles não são absolutos, os direitos humanos não seriam absolutos. Mas é a partir deste momento, né, que vai se construir este elemento de legitimidade dos naturalistas. Eu vou colocar os direitos humanos num lugar acima. Né? É quase colocá-los numa perspectiva ética, moral. Eles não dependeriam, no primeiro momento, de uma base normativa, jurídica, de uma positivação para que eles fossem assim considerados direitos humanos. Paralelamente a isso, é neste momento também que se legitima os direitos humanos nessa teoria, que se desenvolve, né, o constitucionalismo chamado de constitucionalismo moderno, a partir de algumas declarações de direitos também típicas ali daquele momento das revoluções burguesas do século XVIII. No primeiro momento surgem as declarações, depois surgem as constituições, que são considerados os lugares, né, onde se vai começar um processo de positivação. Tá? Não se desconsidera o fato de que são direitos inerentes à condição humana, mas eles começam a ser integrados, né, a uma base normativa que vai influenciar, de certa forma, todo o Ocidente do mundo. Temos, nesse sentido, a Constituição norte-americana como a primeira, depois a Constituição francesa, antes disso a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia nos Estados Unidos,
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, que vão trazer, né, alguns direitos que hoje ainda temos, né, a compreensão de que seriam direitos universais, inalienáveis, né, indivisíveis também, e cuja a titularidade seria de todos nós pela simples condição de ser humano. Então, ali nós temos as bases lançadas, tá? A partir daquele momento, algumas também percepções a respeito de uma certa historicidade desses direitos elas começam a ser construídas como base para a primeira crítica, de certa forma, a esta concepção universalista que é feita a partir desse justnaturalismo, né, racional. Esta crítica ela vai de encontro, basicamente, dessa ideia de que essa legitimidade ela estaria acima do próprio Estado. Né? Este processo vai nos levar a uma compreensão de que não passaria de meras intencionalidades morais, né, esses direitos assim compreendidos, se eles não fossem efetivamente inseridos em documentos, né, elaborados a partir de processos racionais, de poderes constituídos para isso. E a partir disso, então, nós temos o justnaturalismo num certo declínio, né, e um caminho em direção à compreensão de que só vai ser direito humano, só vai ser direito fundamental, só deve ser respeitado, só vai ter efetividade, só vai ser passível, tá, de exigência, né, por parte de todos nós enquanto indivíduos, se eles estiverem internalizados numa ordem jurídica, né, positivada, de certa forma. E então isso vai nos trazer a ideia de que os direitos humanos, né, parafraseando o Bobbio, parafraseando a Hannah Arendt também, eles não são dados, eles seriam construídos e eles estariam de acordo com um momento histórico em que algumas demandas sociais se tornam demandas que, de fato, né, por força também de processos, né, de reivindicação, a gente consegue, enquanto povo, enquanto grupos sociais, internalizar nas ordens jurídicas. Então, a partir dali, a gente vê essa transição da legitimação dos direitos humanos, com um certo destaque para o início do século passado e algumas constituições daquele momento, a Constituição alemã nesse sentido, depois, né, algumas constituições americanas acabam também sendo influenciadas, a Constituição mexicana nesse sentido também, ambas numa perspectiva até mais avançada, porque elas saem da seara do direito individual, os direitos humanos que a gente conhece de primeira geração ou dimensão. As meninas lembram quais são? Primeira geração, deixa eu ver se eu anotar aqui. Direitos individuais. Eu lembro. Tá? Os direitos individuais e as liberdades, né? As liberdades subjetivas, de certa forma. Né? Quais são os direitos individuais mais clássicos, gente? A liberdade, por si só, em todas as suas expressões. Direito à vida. O que mais? Deixa eu ver se vocês lembram. Direito à propriedade, que eu sempre falei para vocês que achava muito complexo falar sobre isso, mas justificável se a gente partir lá das teorias, né, do contrato social e do contexto histórico histórico-social em que isso tudo foi elaborado. O que mais? Direito à igualdade, que nas leituras que vocês já fizeram ou farão ainda, em alguns discursos que hoje também a gente escuta, né, muitas vezes as pessoas colocam o direito à igualdade como um direito de segunda geração ou dimensão, como se as demandas por igualdade elas tivessem surgido num momento histórico posterior a este em que os direitos humanos modernos se constituem, né? Mas não, né? A igualdade ela estava presente naquele momento. Mas que igualdade? Né? A igualdade formal, aquela que hoje a gente pode compreender, todos são iguais perante a lei. Mas é algo que a gente pode pensar até em relação a estas clivagens aqui que eu separei para vocês. Então, a igualdade formal está naquele momento também. O que nós temos em termos de avanço, né, gente? E até fazendo um salto já histórico nessas duas concepções, já para um momento de crise, tá, do positivismo jurídico, nós vamos verificar que essa garantia formal, ou seja, no papel dessa igualdade de todas as pessoas, ela não é o suficiente para garantir a igualdade material, que é aquela que vai considerar, né, as condições
históricas, sociais, individuais, subjetivas, né, que acabam desigualando as pessoas. E também a gente vai verificar, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que até aquela obra da Hannah Arendt, que a professora sempre cita na sala de aula, o Eichmann em Jerusalém, As Origens do Totalitarismo, também acaba trazendo uma abordagem em relação a isso, que a Segunda Guerra Mundial ela acaba colocando em xeque essa própria concepção ocidental dos direitos humanos, né? Na medida em que outras condições históricas acabam reproduzindo situações que aquele trânsito da modernidade tentou, de certa forma, enfrentar. Então, dentro de uma base normativa, né, internacional, porque a gente tem que lembrar que na Segunda Guerra Mundial nós já tínhamos um precedente desse processo de internacionalização dos direitos humanos, né, com a Liga das Nações, com a própria Constituição da Organização Internacional do Trabalho, com a própria questão um pouquinho mais anterior do direito humanitário também, né, que daí já é no século anterior. Nós já tínhamos certas regras pensadas, né, numa perspectiva já de universalização antes da Segunda Guerra Mundial. E também muito em razão de situações também de conflito internacional, né, e de consequências desses conflitos. Só que na Segunda Guerra Mundial a gente vê uma produção, né, de tal forma, né, violadora daquilo que essa ordem internacional pretendia evitar, né, que faz com que a gente desconstrua a visão positivista, né, partindo de que percepção? De que o Estado alemão, com a sua Constituição, né, as suas leis, e é nesse sentido que a fala da Hannah Arendt ela é importante, né, o relato dela, aquilo que ela vivenciou ali, foi capaz de promover aquela barbárie toda que nós vimos na Segunda Guerra. O que tem em essência nisso? Né? O que tem em essência ali, nos é trazido, de certa forma? Primeiro, né, se constatou que o homem tinha um potencial de acabar com a sua própria espécie, de certa forma, né, tinha potencial para isso, intencionalidade e desenvolvimento tecnológico, de certa forma. Então, daí a necessidade de se pensar os direitos individuais, os direitos humanos, não só como algo que ficaria na competência única e exclusiva dos Estados nacionais, mas também acaba se tornando objeto, né, do direito internacional. Isso é uma constatação que se faz. E a outra, que o direito positivo, ou seja, entender os direitos humanos como algo restrito, né, às legislações internas dos Estados, não é o suficiente para a garantia desses direitos, porque houve um distanciamento desse direito ali colocado no papel de valores éticos, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando essa preocupação ela passa para a seara internacional, uma das questões que é colocada é essa tentativa de se aproximar esse direito escrito, seja o nacional, ou nacionais e o direito internacional, destes valores éticos. E é aí que surgem, então, os direitos humanos neste paradigma que a gente pensa. Onde é que nós vamos encontrar estes valores? Né, gente? Alguns princípios que são basilares. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, que é muito recorrente em todas as leituras que vocês fazem, tá? Que vai, de certa forma, nos dar sustentáculos para se conceber uma cidadania, né, numa perspectiva global, certo? E alguns outros princípios que também vão sustentar toda a construção sistêmica a partir deste processo de internacionalização que surge no pós-Segunda Guerra Mundial. Dentre estes princípios, tá, eu destaco dois, e que são dois que a Declaração Universal de 1948, elas acabam trazendo, né, literalmente como conceito desses direitos humanos dentro desses sistemas. Então, a lógica da universalidade, que de uma maneira muito rápida, para que vocês compreendam isso, ela vai ser aplicada depois aos direitos em si, mas aqui nesse sentido nós estamos falando de titularidade. Tá? Então, pensar nos direitos humanos a partir dos princípios, né, e primeiramente do princípio da universalidade, é pensar o seguinte: todos nós, olha como a gente se reaproxima do justnaturalismo de novo. Né? Olha como a gente vai se reaproximar dessa questão moral.
Então, é pensar, os direitos humanos são de titularidade de todos, em qualquer lugar em que as pessoas estejam. Que direitos humanos? É outra questão que a gente já vai enfrentar. Outra questão. Ainda nessa perspectiva histórica de internacionalização, então, para pensar que direitos humanos são esses e migrar para o segundo princípio, que eu entendo que é um dos mais importantes, nós temos que lembrar o seguinte: se agora é preocupação da comunidade internacional, onde que essa preocupação ela está colocada? Em que lugar? Na Carta da ONU, de 1945. Da leitura dela vocês vão encontrar que é uma das preocupações, né? A garantia dos direitos humanos. No entanto, esta Carta das Nações Unidas, tratado internacional, com todas aquelas características que vocês verão na aula, e já viram, inclusive, nas aulas de Direito Internacional Público, tá? Esta Carta ela é silente em relação ao conteúdo do que seriam os direitos humanos. Tá? E essa necessidade, ela é percebida no momento mesmo da elaboração da Carta, e é a partir disso que surge, então, a necessidade de um outro documento que não foi elaborado como uma declaração, mas que é o documento que vai nos dizer exatamente que direitos humanos são esses, né? E ele surge, então, em 10 de dezembro de 1948, todos nós conhecemos como Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é lá que a gente vai encontrar um rol bem extenso dos direitos que se chama de direitos de primeira geração de dimensão e dos direitos de segunda geração de dimensão, aquilo que a gente conhece como direitos de igualdade, de liberdade e os direitos, né, de igualdade, né? Ou direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, certo? E é a partir desses direitos que depois vão ser o quê? Eles vão ganhar normatividade. Eles ganham normatividade em 1966, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado. Ele não é elaborado como um tratado, ele é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Mas tem normatividade em razão do quê? Por ser a interpretação autorizada do termo direitos humanos, né, inscritos na própria Carta da ONU. Então, essa é uma das primeiras justificativas. A segunda, porque, de certa forma, eles já se constituem como costume internacional, né, já está internalizado também naqueles valores inderrogáveis e que são fontes do direito internacional, que a gente conhece como os COGES. Os direitos humanos da declaração já são reproduzidos na jurisprudência dos tribunais internacionais, na jurisprudência das cortes constitucionais dos estados e também reproduzidos na maioria dos tratados que surgem a partir da construção desse sistema ONU. Então ele tem normatividade sim, mas para garantir, né, as Nações Unidas resolveram então que esses direitos da Declaração de 48 ganhassem sim força de tratado, e o resultado disso, né, foram os dois pactos surgidos em 1966, tá, os pactos de Nova York, né, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E a partir dessa normativização que eu vou chegar nesse segundo princípio aqui, que integra o conceito dos direitos humanos, né, como uma unidade de direitos que são universais e indivisíveis, né, um catálogo universal, um catálogo indivisível, capaz, né, de reunir os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Por que a indivisibilidade é importante? Porque não há que se falar em garantia e efetividade dos direitos civis e políticos sem que os direitos econômicos, sociais e culturais também sejam garantidos. Ou seja, garantir o direito à educação é importante para que a gente exerça as liberdades, né, todas as suas expressões, né, e vice-versa. Né? Essa é uma concepção que é sistêmica. Né? É sistêmica. E auxilia a romper muitas percepções que muitas vezes o Estado liberal, o pensamento pautado no capitalismo exacerbado, né, vai, de certa forma, utilizar como crítica a essa própria construção, mas que, na verdade, né, acaba sendo responsável por processos de exclusão
né, e por compreensões de natureza política que vão criar uma certa hierarquia entre esses direitos. Não existiria, né, hierarquia entre esses direitos. Então é importante que vocês façam uma leitura, tá, gente, para lembrar disso para a prova, pensar na perspectiva dos princípios da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos, tá, a relação intrínseca que há entre eles. Este processo histórico da transição da modernidade até o processo de internacionalização, né, que se inicia, de certa forma, a partir da consolidação de um direito internacional dos direitos humanos a partir da Organização das Nações Unidas, tá, e que é responsável pela criação do sistema global de proteção dos direitos humanos. Então, isso que nós temos colocados. A partir deste sistema global, que é o sistema ONU, nós vamos verificar também que as regiões do mundo também desenvolvem paralelamente, porque também sofreram, de certa forma, reflexos da Segunda Guerra Mundial e também muito voltado a algumas demandas do seu contexto e realidade social, outros sistemas que são os sistemas regionais. Hoje, em que pese se falar num sistema incipiente de proteção dos direitos humanos no Oriente do mundo, na Ásia, na Oceania, nós temos 3 sistemas reconhecidos como tal, ou seja, sistemas regionais. Tá? O sistema europeu de proteção dos direitos humanos, que é o primeiro que surge paralelamente nesse processo de internacionalização ao sistema global, tá? É aquele que é considerado mais avançado, não só em aspectos normativos, mas também porque promoveu uma apuração dos órgãos que eram responsáveis, né, por este sistema, no sentido de facilitar o acesso individual direto a estes organismos que acabavam, né, por compor o sistema europeu. O sistema americano, tá, de proteção dos direitos humanos, que tem uma importância significativa para o Brasil especificamente. A gente vai verificar que muitas situações de violação, né, a partir dessas clivagens no Brasil, pelo menos em termos de avanço normativo, lembrando que o ENAD tem cobrado isso, por mais que a gente tenha críticas em relação a isso, eles surgiram a partir de decisões desse sistema americano de proteção dos direitos humanos, e merece destaque aqui lembrar os 2 principais órgãos que compõem esse sistema, para além de toda a base normativa. Então nós temos a própria Convenção, né, Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é importantíssimo nesse sentido, alguns outros tratados temáticos, tá? Mas temos que lembrar o quê? Que ele é composto em termos de organismos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, diferentemente do sistema europeu, tá, o acesso à corte, ele obrigatoriamente tem que ser feito pela comissão, certo? Então, eles têm uma relação ali muito interessante, né? Lembrando, obviamente, que as condições para que se possa acessar esse sistema, elas passam, obviamente, por uma violação de direitos humanos, né? Direito violado, direito resistido, uma demora, muitas vezes, de prestação dos direitos e prestação jurisdicional interna dos Estados para se restituir, de certa forma, a situação anterior à violação, tá? Mas é pela via da comissão. São processos, às vezes, longos, né? E também se pode, muitas vezes, questionar a efetividade disso. Tá? Mas esse questionamento, ele se relaciona muito também à maturidade que os estados e os poderes constituídos, as organizações têm, né, nessa relação de garantia ou não de proteção aos direitos humanos, né, aos quais se vincularam obrigatoriamente por vontade própria. Tá? No Brasil, nós temos, a título de exemplo, tá? Até acho que uma das questões que eu selecionei para vocês, ela vai falar sobre essa questão da violência contra a mulher, ou da questão da mulher na sociedade, que eu acho que para nós é muito importante. Um dos exemplos de efeitos, consequências de uma decisão dessa seara, né, é a elaboração da Lei Maria da Penha e de todo o sistema
né, a partir dela, que vai proteger as mulheres, né, de violência nas relações familiares especificamente. É uma lei que surge em razão do quê? Não de uma condenação da Corte Interamericana. O Brasil é signatário da Convenção de Belém do Pará, que foi uma convenção que veio para enfrentar essa questão, tentar, né, garantir um mínimo ali de responsabilidade a partir do Estado, que é quem tem responsabilidade primeira com a proteção dos direitos humanos. A responsabilidade desses sistemas ela é subsidiária, tá? E os sistemas, são muito claro que se perceba, os sistemas não retiram essa responsabilidade primeira dos Estados. E o Brasil, em razão de reiteradas violações, não só as violências sofridas pelas mulheres no âmbito das relações familiares, que por si só já nos demonstra uma falência de um sistema social pautado numa cultura machista, né, e patriarcal, mas porque esse machismo ele está internalizado nas instituições, então ele é um machismo institucional. As mulheres sofriam violência e quando procuravam os órgãos do sistema de justiça, elas sofriam novas violências, porque elas eram rotuladas. Né? Ah, que roupa que você está usando? Os homens não eram punidos, né, a contento. Então, em razão disso, teve uma vítima de violência no Brasil, uma professora universitária, inclusive, a Maria da Penha, que quase morreu, né, porque já tinha sido violentada, tinha ido ao sistema de justiça, e isso, né, as punições aos homens e ao marido dela naquele momento também não fugia da regra, não fizeram com que se caracterizasse que o Estado brasileiro realmente tivesse tomado medidas para enfrentar essa questão a partir da Convenção de Belém do Pará. E então ela acessou a Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos e a partir daquele rol de orientações dadas para essa comissão, nós tivemos, né, a elaboração da Lei Maria da Penha, a criação de um sistema de proteção que nem vamos entrar na seara se ele é efetivo ou não, mas já foi um avanço, não dá para desconsiderar. Então aí é uma consequência direta disso. Para além de outros casos também, tem o caso do Daniel Ximenes, que foi o primeiro caso levado à Corte Interamericana de violação de direitos de pessoas, né, com deficiência mental. E para além das sanções que o Estado acabou levando, que fez, né, porque era no momento em que se repensavam as políticas, né, antimanicominal no Brasil, para além também das questões de indenização para a família, porque ele faleceu, né, dentro de uma clínica psiquiátrica no Nordeste brasileiro. Nós tivemos uma mudança também não só de natureza normativa, né, mas de base de política pública. Então temos vários exemplos aí. Tem outros que também nos dão conta de que esses sistemas são falhos, né, eles não, apesar de sentenças, o Estado brasileiro não respondeu à altura das determinações, e que a gente aqui entende muito bem que isso se justifica pelos interesses de alguns grupos, né, de poder. Mas é importante que vocês entendam esta relação estabelecida. Tá? Pode-se acessar os dois sistemas? Não. Concomitantemente, não. O indivíduo tem a prerrogativa de escolher aquele que ele ache que é mais benéfico. Né? Mas isso, inclusive, é condição para que tu possa acessar ambos os sistemas. Tu não pode acessar o sistema global ONU se tu já tiver essa demanda sendo processada num sistema regional, e vice-versa, senão nem é admitido, né, no caso. Mas esses são sistemas globais, então, tá, gente? Como é que isso se efetiva? Partindo do pressuposto de que o Estado é o principal responsável pela garantia dos direitos humanos. Se não der conta, a gente vai tentar uma reparação na seara internacional. O Estado tem o dever de construir, a partir dos tratados internacionais dos direitos humanos, né, políticas de garantia. Se for política social, é por meio das políticas públicas. E se for direito individual, o que vocês acham? Lembrando que muitas vezes se tem a falsa ideia de que para a garantia dos direitos individuais, diante daquele histórico, né, pré-transição para o Estado moderno, né, para os direitos individuais basta que o Estado não cruze os braços, para garantir, não interfira na liberdade, não viole a vida. Né. Basta.
Não basta. A função do Estado é garantir esses direitos. Exatamente. O direito vamos pegar aqui, direito à vida. Direito à vida. Você pode ter a sua vida violada em uma situação de violência sistêmica social, de insegurança, né? Basta o Estado ficar quietinho para garantir? Não. Ele tem que construir políticas para garantir. Então, as políticas de segurança é um exemplo disso, né? Segurança muitas vezes é colocada como um direito de primeira dimensão, mas ele vai exigir um ato que a gente chama de ato comissivo por parte do Estado, para que as pessoas tenham este direito humano, né, protegido, garantido. Então, as políticas públicas elas são importantes. Muito mais, talvez, para garantir direitos sociais, que vão garantir essa igualdade material, mas lembrando do princípio da indivisibilidade, isso também é importante para o exercício das liberdades. Então, tem uma relação direta. E é neste caso aqui que a gente quase não estuda, né, estranhamente, as políticas públicas, né, nem no direito, nem nas relações internacionais. Isso é importantíssimo porque é um instrumento de efetividade de direitos humanos e de direitos fundamentais. E elas vão ser construídas e consolidadas numa maior ou numa menor medida, muitas vezes a partir daqueles elementos socio-ideológicos que os documentos mais importantes dos Estados têm, né, como centro do seu sistema jurídico. E que são os documentos onde a gente vai verificar os direitos humanos internalizados a partir dos tratados, né, dentro da ordem interna dos Estados. E aqui, já direcionando, né, gente, para a questão... No Brasil, essas políticas públicas elas foram pensadas e estudadas e ainda são objetos muito importantes de estudo aqui, né, tanto no direito como em outras áreas do saber, né, muito a partir da nossa Constituição de 1988. Tivemos um processo de desenvolvimento de políticas muito mais voltadas para as políticas sociais, né, a partir dos anos 2000. As bases foram lançadas antes, mas a construção efetiva de políticas públicas que vão dar materialidade a direitos humanos e enfrentar, tá, gente, situações de desigualdade que é, de certa forma, endêmica nas nossas relações sociais e sociedade brasileira a partir dos anos 2000. Tá? Por isso que é importantíssimo. E eu vou mais além, eu até digo para os meus alunos de direitos humanos que as políticas globais, elas são importantíssimas, né? O ator do direito internacional e essa relação toda que se constrói a partir desses sistemas, ela é muito importante. Mas se o objetivo é a garantia de direitos humanos, é no campo interno, né? Então tudo que é feito lá, ele volta-se justamente para a construção e efetividade dessas políticas, porque é aqui que eles vão ser implementados. Tá? É aqui. E nesse sentido, nós poderíamos pensar quais as políticas públicas que no Brasil, mas que também, né, numa lógica comparativa, a gente pode verificar e tornar objeto de análise na seara internacional, são aquelas que muitas vezes se transformam nas mais importantes e, ao mesmo tempo, aquelas em que a gente encontra uma fragilidade maior, né, em termos de garantias de direito. Quais que vocês acham deles? Primeiro, direitos de liberdade e direitos de igualdade. Uma comparação ou qualquer mais? Quais que vocês acham que nós encontramos mais limites para a efetividade? Acho que de igualdade. De igualdade? Por que, Vanessa? Porque é só pegar o nível de desigualdade que tem no Brasil e as políticas públicas básicas para garantir as críticas que ela tem, como, por exemplo, o Bolsa Família. É básico, é um direito e tem pessoas que criticam falando que coisas ignorantes como que as famílias fazem filho à torta e direito para ganhar esse benefício. Sendo que é um benefício que não é estratosférico, é bem reduzido e, se você pesquisar bem, são para famílias que precisam mesmo. E não se constituem em caridade, né? Algo que se dá sem uma exigência de uma contrapartida. Eu acho que é isso que falta. Mas essas críticas são pautadas no desconhecimento, né, Vanessa? Aqui nem
tiveram outras críticas, por exemplo, que eu tinha perguntado para a Isabel quanto que está o Bolsa Família agora, tanto e... É porque daí tem o benefício básico, né? Tem o variável, que vai depender de algumas condições específicas, e também, quando se trata de uma família que tenha filhos, crianças e adolescentes, tem uma limitação.